Líderes se servem por último. Autor Simon Sinek. Então, quando ele fala, né, sobre líder se servir por último, desde os nossos ancestrais, nossos hormônios controlam nossas emoções e nosso comportamento. São 4 hormônios principais que você precisa entender: endorfina, mascarador, dopamina, nos ajuda a realizar as coisas, serotonina, o hormônio da liderança, oxitocina, o hormônio do amor. Então, um exemplo interessante citado por Sinek é a dopamina. Ela nos recompensa com uma intensa felicidade toda vez que completamos uma tarefa. Você fica feliz quando zera sua caixa de entrada, quando completa uma corrida. Sim, é a dopamina fazendo efeito. Outros hormônios, como a serotonina e a oxitocina, afetam as vidas sociais, ajudando-nos a relacionarmos com outras pessoas. E a endorfina disfarça a exaustão e a dor física e consegue nos enganar mentalmente, que conseguimos ir mais longe, mesmo após grandes esforços físicos. Sabemos quando termina o exercício, sentimos-nos bem no dia seguinte, todo o corpo dói. Ele não doeu na hora devido à endorfina liberada, que aumentou a alta performance. A endorfina surgiu para ajudar o homem pré-histórico a caçar. Mesmo caçando e assim conseguindo trazer o alimento para sua tribo, esse mesmo hormônio faz com que você consiga nos esportes e muito mais longe do que imaginava ser capaz. Os comportamentos impulsionados por hormônios, como o exemplo do homem pré-histórico, os indivíduos que traziam comida para as tribos, assumem uma posição de liderança no grupo. Já os indivíduos fracassos, os piores caçadores, por outro lado, ficavam com um papel sem destaque. Se o hormônio como a endorfina ou a dopamina desenvolve os indivíduos mais aptos a liderar, hormônios como a oxitocina estão comparativamente mais presentes nas pessoas, considerando mais fracas. Estes tendem naturalmente a possuir um maior sentimento de respeito, admiração e devoção aos líderes. Junto, os 4 moldam nosso comportamento. Logo, o hormônio egoísta nos ajudam a realizar as coisas e os hormônios altruísta nos ajuda a relacionar melhor com os colaboradores. A endorfina, a dopamina. Se você entendeu os papéis dos hormônios, entendeu que estes são os que trazem os processos e nos ajudam a realizar as coisas. Fantástico, não? Nem sempre. O problema é que muitas vezes líderes passam a operar em métodos de comando baseado no medo, um modelo antigo de gestão. Basear a motivação das pessoas em medo traz comprovadamente resultados ruins para o grupo. Não obstante, tem o efeito de liberar a dopamina no corpo do líder ditador. Isso faz com que ele sinta-se bem à custa dos liderados. Para piorar, este hormônio são altamente viciantes. Serotonina e oxitocina, estes são os químicos que nos ajudam a sentir confiança e fazer parte de um grupo. Eles ajudam o grupo a trabalhar sinergicamente. Esse método precisa ser usado na proximidade com os nossos liderados. Você não vai conseguir tê-los se escondendo atrás de um computador ou de uma planilha. Você precisa estar lá, fazer parte, sempre próximo das pessoas, para colocar estes hormônios para trabalhar. Você precisa motivar e estar presente o tempo todo, estar liderando. Seu papel é criar cultura. Se você liderar um grupo de pessoas ou de gestor de uma empresa, precisa desenvolver sua liderança. E para liderar de forma eficiente, a coisa mais importante que você precisa fazer é definir com clareza a cultura e os valores da sua organização. A cultura é o sistema operacional através das quais as decisões são tomadas nos grupos e nas empresas.
ela também é essencial para recrutar e reter novos membros no time. Por isso, ela deve ser a maior preocupação do líder. A empatia é a chave da liderança. Para liderar efetivamente, é essencialmente que você seja capaz de se importar com os seus liderados e querer que eles estejam sempre bem. Você tem que ter um senso de responsabilidade em relação a eles. Nosso sentimento de responsabilidade vem da empatia, da nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro. Sem empatia, nos distanciamos dos nossos liderados e podemos tomar uma decisão que os prejudique, especialmente se tornando nosso relacionamento mais abstrato. Quando essa abstração acontece, começa a priorizar os nossos próprios interesses e isso pode levar a tomadas de decisões às custas dos outros, assim machucar a cultura da organização. Fazer parte de um grupo nos oferece um sentimento de segurança e oportunidade de evoluirmos como pessoa. Da mesma forma, sentir-se sozinho, ameaçado, acaba nos tornando egoísta e nos faz perder nossa empatia. Quanto mais distante estamos dos nossos liderados, mais somos propensos a desumanizar as pessoas. O correto é sempre tratá-las como indivíduos que vivem, respiram, pensam e têm vontade e necessidades próprias, nunca deixando esse mecanismo ocorrer. Quando as pessoas sabem que seus liderados estão preocupados em protegê-las e elas podem trabalhar mais duros e concentradas, sem se preocupar com as ameaças externas. Agora que chegamos a esse entendimento, é essencial para obter bons resultados cada dimensão da sua vida e do seu negócio. Você está viciado? Enquanto a dopamina estiver diretamente ligada às nossas chances de sobrevivência no passado, hoje ela está ligada ao desempenho que demonstramos em nosso ambiente de trabalho, nos recompensando quando somos mais eficientes. Se você é um líder que não aparece e mostra a cara para o seu time no dia a dia e toma decisões baseadas exclusivamente no curto prazo, você pode estar viciado em dopamina. Muitas empresas, buscando melhorar sua produtividade, esquecem que o foco de longo prazo é essencial para atingir os seus objetivos, para prevenir o vício nesse tipo de sensação. É preciso balancear a dopamina e seus opostos. Podemos fazer isso, por exemplo, com um trabalho voluntário ou tentando estar mais presente fisicamente com os nossos colegas de trabalho. A tecnologia pode nos isolar dos nossos liderados, mas não podemos sucumbir a isso. Criar laços para ser um bom líder. A coisa mais importante é conseguir criar laços com os outros. Para liderar, é preciso desenvolver uma relação de confiança com as pessoas. Por isso, é essencial desenvolver sua integridade. As pessoas precisam ter a certeza de que você leva em conta seus objetivos e desafios antes de tomar uma decisão. Sabemos que os líderes são seres humanos e não esperamos perfeição, mas honestidade e proatividade na hora de abordar seus erros e assumir responsabilidade. Por isso são essenciais. O sentimento de segurança é vital para que o grupo construa um relacionamento baseado em honestidade e confiança. Um líder, então, a oportunidade de definir um exemplo para os outros através de sua integridade. A partir do momento em que os líderes conseguem confiança de seus seguidores, deve mantê-la através da construção de laço, seja com os funcionários, clientes, colegas ou rivais. É importante que um líder mantenha conexão real com as pessoas, para que se mantenha focado e honesto no entendimento de suas necessidades. É tudo questão de longo prazo. Liderar para longo prazo é um modelo de ganha-ganha. Afinal, ações de curto prazo apenas trazem gratificações imediatas e tendem a não resolver os problemas. Muitas vezes os CEOs não ficam por
em suas empresas e não são admirados pelos seus liderados. Geralmente isso ocorre porque eles lideram para os seus próprios interesses e não para os seus interesses de seus seguidores. No livro de Simon Sinek, ele usa um modelo muito interessante, traçando uma análise entre dois CEOs diferentes, com focos diferentes, em empresas gigantes nos Estados Unidos. Um líder de curto prazo, né, e um outro líder de longo prazo. Né? Sinek compara os lucros das empresas e as variações em seus valores de mercados, conectando as decisões pelos líderes. Então, como ele cita um exemplo da General, os lucros eles formam uma montanha russa num período analisado com variações enormes. Todo ano, Jack demitia 10% dos piores gerentes para garantir lucros, porém, esse estilo era como um rolar de dados, onde o que está em jogo são as vidas de centenas de funcionários. Para Sinek, isso não é liderança eficaz. Sim, um outro exemplo de um CEO viciado em dopamina era enquanto Welch focava em colocar medo nos seus gestores. E Senegal estava preocupado em aumentar os funcionários, enquanto os Estados Unidos viviam uma crise. Ele sempre dizia que os funcionários eles precisavam se sentir estáveis. Nesse progresso constante, prova que o foco no longo prazo é o caminho para um líder eficaz, que é a sua lucratividade. Né? Um líder deve criar uma visão de futuro inspiradora para convencer um grupo de pessoas. Embora cada membro do grupo tenha um objetivo individual, como um todo, ele se une em torno de um propósito coeso, graças à visão do líder. Porém, é importante que o líder também coloque as pessoas como sua prioridade. Muitos pensam que um líder existe para ser servido, mas a grande verdade é que para liderar é preciso servir pessoas, ajudá-las a atingir seus objetivos, superar os seus desafios e desenvolvimento. Em tempos de crise, um líder vai usar todos os seus recursos pessoais para o bem da comunidade. Né? Nos fuzileiros navais nos Estados Unidos, os membros mais antigos são os últimos a comer. Líderes comem por último. Uma vez que você consegue colocar suas necessidades de lado e focar na sua equipe, eles mesmos o reconhecerão como um verdadeiro líder. Liderar significa guiar as pessoas em uma direção, sempre um dado propósito à caminhada. É preciso que os líderes sejam os últimos da fila, como numa mantilha de lobos, para garantir que cada seguidor chegue adequadamente ao projeto. Os grandes líderes entendem que a liderança não institui, e sim é reconhecida a seus seguidores. Não é uma afirmação, e sim uma crença coletiva que é atribuída a liderança a alguém. Para conseguir isso, é necessário colocar as pessoas antes dos seus próprios desejos pessoais e estar presente sempre focado em servir, em ajudar, atingir seus objetivos. A visão do líder é tão importante para determinar como a empresa age e que acaba sendo essencial a garantia de seus liderados com uma força positiva. Para ser um líder verdadeiro, foque nas pessoas a longo prazo. Lembre-se sempre, líderes comem por último. Garantir que nunca falte comida para os seus liderados. Nunca almoce sozinho e aprenda a importância de estimular o sucesso das pessoas para criar relacionamentos duradouros. Essa é a dica.